comigo sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, um texto muito conhecido de todos nós. Eu acho que a ideia aqui é pensar como terminar bem. Há alguns anos, a nossa mentalidade vai mudando acerca do ministério, e eu confesso que se eu retornasse aqui há 21 anos de idade, quando iniciei, tive esse encargo de plantar a primeira igreja aqui em São Gonçalo, isso se faz 20 anos. No começo, a gente pensava no começo, era, sabe, aquela ousadia de querer realizar um jovem, e eu acho que todos nós, e aqui eu estou diante de pastores muito experimentados, conselheiros, homens que me inspiram, que de alguma forma abençoaram a minha vida enquanto pastoreia aqui em São Gonçalo. Mas a verdade é que no início a gente está inflamado por uma revelação, por uma visão, e eu acho que a gente pensa muito pouco no final. Hoje eu sou membro do GKPN, é um dos, digamos que é um dos grupos de pastores do Brasil que pensa muito na revitalização das igrejas. Então o reverendo Elias Dantas, o Carlito Paz e Paulo Mazzoni, outros líderes, juntamente com os membros desse grupo de pastores, tem nos feito pensar muito como que nós podemos servir o corpo de Cristo, como nós podemos de alguma forma pensar no final dessa carreira. Hoje, na nossa caminhada ministrando, a gente percebe que a gente sempre pensa o agora, e a gente não pensa o depois, a gente não pensa a sucessão. A gente percebe que as gerações estão desconectadas, então a gente de repente olha e vê igrejas que já não investem mais nos seminaristas, igrejas que não conseguem mais lidar com a próxima geração, dialogar com a próxima geração. Isso também é um desafio para mim. Então em algum momento você teve que ser disruptivo, você teve que se reinventar, você teve que parar para olhar. Os meus meninos que eram pastores, que eram jovens, viraram pastores. Onde está a próxima geração? A geração de Benjamim, onde é que ela está agora? Então a fome jamais será suprida no contexto realmente de reino se a gente não trouxer a próxima geração para a mesa. Eu acho que Paulo vai dar um exemplo de como terminar bem quando se diz sobre legado, sobre reconhecer falhas no seu ministério. E eu acho que esse texto, de alguma forma, se não serve para você agora, coloque nele. Em algum momento vai fazer um sentido para você. Então Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ele continua dizendo, procura ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei, pois me será útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso, quando vieres, trazei a capa que deixei em Troade, na casa de Carmo, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não me seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meio do intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quando a Trófimo deixei doente e me lepra. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu pulo, te envia saudações. O mesmo faz Prudente, Lino, Cláudio, os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito e graça seja convosco. Queridos, é uma declaração. É de fato todas as vezes que eu leio e me pego a pensar no momento que Paulo estava vivenciando, meu coração, de fato, mais do que
pecado, ele entra num grande despertamento sobre pensar como nós vamos findar a nossa trajetória. Eu acredito que essa é uma verdade que todos nós temos conhecimento, que nós devemos pensar. Terminar bem é melhor do que começar bem. E nós sabemos que como começamos nem sempre define como nós terminamos. Sabe, nós temos a responsabilidade realmente de passar o bastão para a próxima geração. Nós não podemos apenas olhar e nos desconectar da próxima geração, sabendo que temos essa responsabilidade. Se pararmos para pensar na ideia de um Deus que é geracional, um Deus que nos faz entender que quando uma geração conhece a outra geração e anuncia os feitos gloriosos do Senhor, isso faz sentido para essa próxima geração que encontra um caminho pavimentado. E a verdade é que Paulo, ele não é apenas um simples pregador, ele é um mestre, ele é um apóstolo, alguém que não tem a sua vida por preciosa, alguém que se tornou escravo da sua própria visão, alguém que entendeu que não se tratava de uma estrutura, porque quando estava em Éfeso pastoreando a igreja mais relevante dos seus dias, ele ouviu a voz de Deus, ele teve a percepção que o Senhor lhe chamava para recomeçar algo. Paulo tem propriedade para falar a pastores, Paulo tem propriedade para falar à igreja. A sua mensagem ecoa sobre nós de tal forma que nos faz pensar e dar ouvido. Eu não quero que você ore e pense no pastor Mahatma, que traz uma mensagem, mas eu quero que você esteja hoje fixado naquilo que Paulo vai nos ensinar, de forma tão simples, que talvez isso será um divisor no teu ministério. Assim como eu espero que a cada dia continue sendo na minha caminhada ministerial. Não se trata de quantas igrejas plantamos, da relevância do nosso ministério, mas se trata de ter a percepção, não importa se uma grande igreja ou uma pequena igreja, eu preciso no final de tudo entender que eu cumpri o meu propósito, e isso fez sentido. Esse Paulo, agora, na sala do martírio, esse mesmo Paulo que pastoreou igrejas, que impactou a Ásia Menor, um grande plantador de igrejas, esse mesmo Paulo que foi em algum momento da sua vida encorajado por Barnabé, mesmo quando resistido em Jerusalém, a assumir o seu lugar como mestre, e por 3 anos ali na igreja de Antioquia, uma igreja com uma visão transcultural, uma igreja que se relacionava com a cidade, deu o seu melhor, mas não se prendeu à estrutura, nem à fama, nem aos títulos. Ele sempre disponível a ouvir o próximo passo. E me parece que agora, depois de declarar o fim da sua carreira, ele lembrou, ainda falta algo. O jogo não acaba até que nós sejamos capazes de transmitir o bastão. E de repente ele sai da aposentadoria, mesmo na sala do martírio, dizendo: epa, embora tenha plena convicção que há algo reservado, porque não é em vão o nosso trabalho no Senhor, querido. Ele disse: não, eu preciso rever algumas coisas. Eu preciso falar das minhas dores, mas eu preciso também, sabe, eu preciso restaurar relacionamentos. E eu preciso que a minha capa esteja aqui, que o meu pergaminho esteja aqui. Eu preciso que os meus livros estejam aqui. Mas mais do que isso, eu preciso que Timóteo esteja aqui. Eu preciso que esse momento final da minha vida, ele continue tendo sentido como o primeiro momento, desde o dia que eu me encontrei com Cristo. E é esse velho Paulo, é esse homem maduro que ele, por alguns momentos, ele abre mão do seu jubilado, da sua aposentadoria, do seu martírio, e ele vai expressar, e as suas últimas palavras são palavras que de fato nós devemos parar para pensar. Ele diz: há uma urgência, Timóteo, há uma urgência, procura vir depressa. Pastores, nós estamos vivendo dias de uma velocidade no espírito que nós precisamos parar de procrastinar decisões que diz respeito sobre aquilo que nós carregamos. O jogo só acaba quando termina. E agora Paulo está dizendo: vem correndo. Sabe por quê? Porque Demas, tendo
amado presente século me deixou. Porque assim é a vida de um pastor, Timóteo, e você precisa ouvir isso. No ministério você vai andar com pessoas que vão te deixar no meio do caminho. Eu não quero apenas te deixar uma capa, não quero apenas te deixar um pergaminho, livros. Talvez a capa fala de uma cobertura, talvez os pergaminhos falam de uma revelação espiritual, os livros falam de uma consciência, de um entendimento, mas é a prática do ministério que ensina a próxima geração. Eu quero que você esteja do meu lado agora para entender que a vida de um pastor é a vida de uma solidão, de abandono e de desapontamentos. Demas me deixou, ele amou o presente século. Crescente foi para Galácia, Tito, Dalmácia. Eu estou com Lucas agora. Eu não fui justo com Marcos. Será que dá para trazer Marcos de volta? Porque talvez é no final da vida, Arão, que a gente vai descobrir que foi a nossa imaturidade que fez com que algumas pessoas nos deixassem. Foi a nossa imaturidade que nos fez perder pessoas que eram preciosas para a nossa trajetória. Eu me lembro de um jovem que liderava a nossa juventude no início, e um dia, apaixonado pelo seu ministério, desejando avançar, se matricula no seminário, recebendo todo o apoio da igreja, e no meio dessa trajetória ele decide transicionar da teologia para o direito, e aquele pastor imaturo foi tão duro com ele. Aquele pastor imaturo foi tão duro ao ponto dele desistir da chamada, por não ter a flexibilidade e a percepção que era apenas uma escolha que não iria invalidar o ministério. Sabe, eu não quero entrar aqui em detalhes, mas a verdade é que muitos marcos ficaram, alguns nos deixaram, mas outros nós deixamos. E esse Paulo está dizendo sobre os seus desafios, sobre as suas dores, sobre Alexandre, o latoeiro, os males que ele causou, e resistindo à verdade, à palavra, dizendo: olha, na minha primeira defesa, quantas vezes eu me senti sozinho dentro dessa cidade? Quantas vezes os olhares dos meus amigos ministeriais eram envolvidos apenas para a política, os seus objetivos pessoais. E Paulo está ali, externando tantas verdades, ensinando aquele que já não é mais um jovem, mas aquele que precisava dar continuidade ao seu legado ministerial, Timóteo. E a gente vai percebendo que há uma urgência em tudo isso. Paulo, ao mesmo tempo que nos ensina com a sua capacidade de retomar relacionamentos, ele fala das dores do ministério. Mas há algo que nessa noite eu quero chamar o tema dessa mensagem: casa de Onesíforo, um lugar para tomar fôlego. Eu fiquei pensando, como que Paulo, um homem que sofreu tanto no ministério, um homem que viveu as suas pressões, os seus dilemas, um homem que na reta final ele quer transmitir ao máximo tudo o que é possível, em poucas palavras, para o seu discípulo Timóteo. Por que ele faz questão de não apresentar apenas as suas dores, mas apresentar as suas mudanças, apresentar os elementos que foram partes da sua vida, como capa, livros e pergaminhos? Ele faz questão de apresentar a sua gratidão a Priscila e a Áquila, mas de repente ele diz: olha, a casa de Onesíforo, saudai a casa de Onesíforo. Eu fiquei pensando, e todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, mas talvez não paramos para reconhecer que ninguém vai combater um bom combate, vai chegar no final da sua carreira, vai levantar sucessores, imprimir legado numa geração, sem ter um lugar para ser recriado. Onesíforo, um escravo qualquer. Onesíforo, alguém sem a pretensão, me permita deixar de ser um pouco batista agora, e desse seu jeito. Onesíforo é alguém que não tinha pretensão nenhuma na sua relação com o Paulo. Onesíforo, em Timóteo, no capítulo 1 da segunda carta, diz que era apenas um escravo, que fazia de tudo e dava a Paulo a liberdade de estar em sua casa.
para se reinventar, para se reencontrar, para acrescentar a Paulo aquilo que ele precisava. Onesíforo talvez é aquilo que vai fazer você encontrar fôlego para ir até o final. Onesíforo para mim é um tipo de Jonadab. Sabe quem é Jonadab? Jonadab é aquele homem que Jeú, que tinha uma missão grandiosa de quebrar o principado de Acabe e Jezabel, que recebe essa missão do próprio Deus como rei de Israel, e que começa o seu ministério, mas no meio do caminho ele sabe que ninguém constrói nada sozinho. E Jonadab vai ao seu encontro, segundo Reis, capítulo 10, versículo 15. E quando Jonadab vai ao encontro de Jeú, Jeú diz assim: epa, quem é você que quer entrar no meu carro? Quem é você que quer ser parte do meu ministério? Quem é você que deseja construir o reino comigo? Epa, ministério não é lugar para ninguém pegar carona. Ministério é lugar para cumprir propósito. Ministério não é alguém que tem uma outra visão, uma outra missão, mas alguém que reconhece aquilo que Deus te entregou. Quem é você? Lembre-se que Jeú disse para Jonadab: se o teu coração é puro para com o meu, assim como o meu é puro para com o teu, me dê as tuas mãos e venha. Porque as mãos falam de habilidades, e pessoas habilidosas nem sempre vão acrescentar aquilo que nós precisamos. Mas pessoas que têm o nosso coração e têm a capacidade de nos ouvir, de entender aquilo que nós somos. Então, quando olho para Onesíforo, eu penso em alguém que estava ali. Me permita. Alguém que estava ali dizendo: Paulo, você chegou, fique tranquilo. A poeira dos seus pés não me incomoda. Aqui é um lugar onde você tem liberdade. Aqui é um lugar onde você não precisa contar as suas vontades ministeriais. Aqui não é um lugar onde você precisa contar o número dos seus crentes, as suas arrecadações. Aqui é um lugar onde você tem liberdade de expressar as suas dores. Nenhum pastor vai sobreviver à sala do martírio se durante a tua trajetória não encontrou um lugar onde você se sente livre para ser recriado, onde alguém vai entender o teu coração, onde alguém vai te ouvir sem te criticar, querido, onde alguém vai estar pronto para, lavar os teus pés, olhar, a dor da caminhada, a dor de um ministério. Queridos, pare para pensar quantos lamentos Paulo traz na sua declaração final. Não é possível pensar que esse homem não desistiu. Certamente ele era um homem escravo da sua visão, apaixonado pelo seu encargo. A sua vida não era preciosa, ele mesmo declara isso. Mas tinha algo a mais. Paulo tinha um lugar aonde ele poderia ser assistido. Qual é a casa que tem recriado você, pastor? Não é a tua carteira de pastor que recria você. Não é o teu título que recria você. Não são os protocolos ministeriais. Não são os seus discípulos. Não é o teu próprio conselho de pastor. Não é, um ambiente onde muitas vezes nós somos tolhidos de chorar, de nos tornar vulneráveis, de abrir o nosso coração, de expressar as nossas dores. E agora Paulo não está formando um Timóteo super-herói. Paulo está dizendo: olha, eu só consegui sobreviver porque Deus encontrou, através de um servo, uma forma de recriar a minha vida. A casa de Onesíforo é um lugar para se tomar fôlego. A casa de Onesíforo, na minha vida, muitas vezes foi a casa daquela irmã de oração. Eu chegava lá e falava: só ora por mim. A casa de Onesíforo são os amigos mais chegados do que irmão, em que você pode dividir as tuas guerras, os desafios da criação dos filhos, as guerras que enfrentamos no matrimônio, que muitas vezes elas estão omitidas na plataforma, porque nós precisamos viver uma vida acima de qualquer suspeita. A casa de Onesíforo é esse lugar onde nós não temos a pretensão de apresentar as nossas boas obras. A casa de Onesíforo é aquela casa onde o próprio Paulo nos afirma e diz que quando ele estava preso, Onesíforo imediatamente foi procurar ter com ele até encontrá-lo, sem nenhuma pretensão de sucessão, sem nenhuma pretensão de
de querer ter o que Paulo tinha, mas simplesmente de ter um lugar onde a gente pode chorar. Eu me preocupo quando não vejo mais pastores vulneráveis. Eu me preocupo quando eu não vejo pastores que choram. Eu me preocupo quando, sabe, eu não vejo mais as mulheres de pastores ter um ambiente onde elas possam ser apenas a esposa do pastor, ou ser elas mesmas, não título, não, sabe, o peso de um ministério. Por isso a gente tem olhado o que foi berço de avivamento no mundo, a Europa, agora se torna, sabe, apenas monumentos, pastores adoecidos, pastores que não conseguiram encher o seu tanque de combustível, pastores em depressão, pastores falidos financeiramente, pastores frustrados. Eu não vejo Paulo aqui no seu lamento dizendo para Timóteo: não valeu a pena. Não é isso, Timóteo. Não, valeu a pena sim. Eu sofri tudo isso e eu estou advertindo você para que tenha cuidado, mas eu quero que você saiba que eu, Paulo, mesmo sendo Paulo, um doutrinador, eu encontrei um lugar. Eu encontrei lugar para me abrir, eu encontrei um lugar para estar na mesa, eu encontrei um lugar para falar das minhas fraquezas, eu encontrei um lugar para falar das minhas dores, eu encontrei um lugar, sabe, para eu não ser o apóstolo, mas para eu ser simplesmente um Paulo. É exatamente isso. Exatamente isso que ele vai fechar a sua saudação e dizer: ei, Timóteo, a missão vai ser grande. Sem sombra de dúvida, você foi preparado para isso. Sem sombra de dúvida. Eu me lembro do dia que eu circuncidei você, Timóteo, para que você fosse reconhecido em todos os lugares, para que você pudesse avançar. Mesmo eu, Paulo, que era contra a circuncisão, eu circuncidei você. Eu fiz tudo. Eu despertei no momento de crise sua o dom que havia em você. Te orientei a cuidar da tua saúde. Mas agora eu também quero te dizer, Timóteo, que a vida ministerial não é fácil. Quando eu ouvi aqui o nosso irmão falando de um trabalho tão grandioso do Centro de Recuperação que eu conheço de perto, eu vi a voz dele embargada, porque vai ter dias que ninguém vai nos assistir mesmo. Queridos, é muito fácil olhar hoje e dizer quantas igrejas foram plantadas pelo pastor Mahatma, quantos estados nós estamos, quais são as mesas. Ei, querido, nada para mim isso me impressiona, porque os resultados não me impressionam. O que me impressiona é o que você tem se tornado ao longo da tua vida ministerial. O que me impressiona é saber que você não desistiu, porque para mim, deixa eu dizer uma coisa, sabe, não existe igreja grande nem pequena, existe aquela qual o Senhor te chamou para ser fiel ao rebanho, que Ele confiou nas tuas mãos. E o que será da marcha se não for as igrejas pequenas? Mas eu me lembro que eu morava em Jardim Mediani. Andar de avião e nações para mim era só profecia no meio dos pentecostais. Eu não sabia o que era. Era apenas palavra profética no sentido de pássaro de aço. Os irmãos pentecostais são criativos. E eu sou pentecostal também, por gentileza. Mas o que eu me lembro é que eu chegava em casa, no Jardim Miriami, e minha esposa perguntava para mim: nós vamos comer o que hoje, filho? Eu disse: o que está no teu coração? Papai empresário. Mas o ministério não poderia ser criado, fundamentado nas conquistas do meu pai. Ele tinha uma palavra de Deus. Eu era recém-inserido na denominação, um salário de R$500, que pagava a prestação da casa. E ela dizia para mim: que a gente vai comer. Eu disse: o que você quer comer? Ela falou assim: bom seria se fosse frutos do mar. Eu disse: deixa comigo. Eu botava para ferver água, era só o tomate, a cebola daquela água fervendo, e encontrava um caldo quinó de camarão, a luz de vela, porque a luz estava cortada. Quantas vezes, saindo do Pacheco para pastorear em Vila Laje, eu falava: Senhor, faz do cheiro do combustível para a gente chegar e dar aula na escola bíblica dominical. Quantas vezes eu via minha mulher emendando calça para fazer saia, porque não tinha uma roupa para vestir. Quantas vezes o sapato era por 2, 3 anos, 4 anos, o terno está lá até hoje. Mas o que me fez, o que nos faz não desistir,
casa de Onesíforo. Um lugar para você se reinventar. Um lugar para você tomar fôlego. Um lugar para você entender que a tua vida não é preciosa, você não tem para onde voltar, você não tem para onde desistir. Um lugar onde você pode ser você, um lugar onde você pode ter alguém para te ouvir. E muitas vezes, sabe, me permita, não é uma crítica a ninguém aqui, por favor, jamais eu seria indelicado. Eu estou diante de homens e mulheres que eu respeito, eu tenho admiração profunda. Homens que, na minha juventude aqui, eu pregava nas suas igrejas, eu ficava ali, o pastor Roberto me levava para pregar lá, eu não era nem pastor ainda, eu ficava. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seja para o pastor mais maduro, para o pastor mais novo, seja para mim essa mensagem. A gente não sustenta, a gente não vai até o final, se você não tem um lugar onde você pode ser você. E se tem uma casa que Paulo ia, era na casa de Onesíforo. Ele vai saudar pessoas, mas casa ele só sauda uma. Ele só tem um lugar, ele tem um ambiente, ele tem uma mesa, ele tem a tranquilidade. Eu fico pensando, não é uma crítica, mas quantas vezes nós estamos numa conferência e nós queremos que no final o grande pregador impõe as mãos sobre nós, nos aconselha, sabe, no final, homens, sabe, com grandes ministérios, possam nos ouvir. E na verdade tudo que você precisa é um Onesíforo na tua vida, alguém que é simples, mas que tem o teu coração, alguém que tem simples, mas vai te visitar nos momentos de prisões da tua vida, alguém que é simples, mas não vai desistir de você, alguém que não tem talvez a grande teologia, a grande estratégia ministerial, sabe, a grande visão para compartilhar, alguém que não é disruptivo na sua forma de liderar. Vai falar assim: se meu ombro serve para você chorar, eu estou aqui. E se as minhas mãos servem para lavar os teus pés, eu quero lavar os teus pés. E deixa eu te falar uma coisa. Por favor, penso eu. Não está na Bíblia. Às vezes, é melhor confiar no escravo do que no comandante. Às vezes é melhor confiar em pessoas que não têm muito o que nos dizer, mas estão prontas para nos ouvir. Às vezes é uma mesa, tudo bem, faz parte da liturgia, foi tudo tão nobre aqui, as apresentações faz parte, e tem que ter. Mas vamos parar aqui. Essa noite é a casa do Onesíforo. Você pode ser você, pastor, pela primeira vez? Porque na igreja você não pode, eu não posso. Na frente da batalha a gente não pode. Quantas vezes a gente prega ali e a gente está tomado por incertezas, por crises existenciais, por guerras com os nossos filhos, desafios no próprio matrimônio, pregando sobre vida financeira e a vida financeira arrasada, ou em estações difíceis da vida. E Paulo encontrou esse homem. O nome Onesíforo, aqueles que gostam do original, significa aquele que te acrescenta. Agora eu fico pensando, o escravo não quer nada de você, só quer te acrescentar. É esse tipo de gente que você precisa. É esse tipo de lugar que vai fazer sentido na tua vida. E Paulo, certamente na sua sabedoria, ele não ia apenas entregar a capa para Timóteo. Ele não ia apenas entregar os livros, ele não ia apenas entregar os pergaminhos. Eu fico pensando, meu Deus, que herança, mais do que uma herança, um legado, os pergaminhos de Paulo, a capa de Paulo. Imagina, eu ia ficar com ela, me aquecer os frios do ministério. Os seus livros seriam de grande proveito. Mas eu vejo mais do que isso. Eu vejo dizendo para Timóteo: você vai ter que encontrar uma casa, você vai ter que encontrar um lugar para se reinventar, você vai ter que encontrar um lugar para se abrir, você vai ter que encontrar um lugar para tomar fôlego. O texto fala de ânimo. A casa de Onesíforo era o lugar onde Paulo tomava ânimo, mas a palavra ânimo é como um suspiro no original.
recarregar as baterias. Eu tenho uma pergunta: onde você recarrega as suas baterias? Aonde você recarrega as suas baterias, por favor? Por onde eu tenho andado? Eu quero dar uma dica de um livro que eu acredito que todos já devem ter ouvido falar, talvez alguns não leram, que é Andando com o Tanque Vazio. Você precisa ler esse livro. Ou melhor, na conferência de dois de presente. Andando com o Tanque Vazio. Conta a história de um grande pastor que está vivendo o auge do seu ministério. Os melhores dias de puro avivamento na linguagem a qual ele acreditava. Um ministério com milhares de membros. E ele se pega sozinho. Ele se pega numa profunda tristeza, ele se pega, sabe, numa crise existencial, e ele começa a ver que tudo aquilo não fez sentido para ele naquele momento. Por quê? Porque ele nunca encontrou ninguém para dividir o coração. Os nossos cafés têm umas pautas sociais importantes para a cidade, que têm umas pautas da unidade no que diz respeito a uma agenda global, mas mais do que isso, que os nossos encontros sejam momentos de nos abraçarmos, de dizer um para o outro: cara, ora para mim, de ter a coragem de não ter a necessidade de impressionar ninguém, de ter a necessidade de ser vulnerável, de dizer: eu quero me abrir, eu quero conversar. Alguns dias atrás Deus me deu uma palavra. Ele disse para mim: Mahatma, você vai cuidar agora, nesse tempo, de número X de pastores. Nenhum pastor desse você vai cuidar pode ter uma igreja bem sucedida. Você vai ajudar esses homens no Brasil e fora do Brasil. Você vai pegar os recursos do seu ministério, da igreja. Levei isso para o conselho. Qual é o orçamento que nós temos para abençoar as igrejas? Porque eu sei, querido, eu sei o que é faltar luz, eu sei o que é a cobrança do aluguel de uma igreja atrasada, eu sei o que é ter os desafios da própria casa, não ter o salário para sustentar a família. Eu sei o que é ter o som de uma igreja roubada. Eu sei o que é ser caluniado dentro da sua própria cidade. Eu sei o que é ser abandonado, assim como tudo isso que eu sei que você também sabe. Mas uma coisa eu sei, eu descobri: sem uma casa de Onesíforo, você não combate o bom combate. Que nessa noite eu disse que eu não ia pregar, eu ia dividir. E o que eu estou dividindo é o meu coração. Por favor, encontre um lugar para você tomar fôlego. Encontre um ambiente aonde, sabe, você compreende que o único motivo que faz essa pessoa se abrir para você e te servir é porque ela quer te dar fôlego para você ir até o final. A minha oração é que Deus coloque pessoas na sua vida que sejam capazes de te impulsionar, te encorajar, de acreditar em você, de dizer: não pare. Paulo não para. Eu fico pensando em mim: você faz isso com a tua igreja? Paulo chegando no Onesíforo: acho que eu vou desistir, Alexandre me deixou. Paulo, você sabe que a tua vida não é preciosa. Não é o que Alexandre fez, não é o que Demas fez que fará você desistir agora. Paulo, olha o que você fez. Por favor, Paulo, deixa eu lavar os seus pés, porque eu sou escravo. E se tem uma coisa que eu sei, é lavar os pés. Deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu te renovar. Eu fico pensando: Paulo, obrigado, Onesíforo. Você me deu mais uma palavra. Eu vou avançar. É por isso que na reta final do seu ministério ele fala assim: salva para mim a casa do Onesíforo. Não tem como lembrar do fim sem entender o suporte que eu tive em toda a caminhada. Que Deus abençoe vocês.